Foi aqui, em eras passadas, que o Deus das Profundezas perdeu uma grande batalha para o Deus de 7 cabeças. Mas como costumava acontecer, até a derrota acabou favorecendo Nisote. Viu-se de joelhos diante daquele que dorme sob as ondas de Azeroth. Xalatar injetou Enzote em Aléria? Que conversa é essa, Andrew? Ele estava na adaga? Pois é. Deixa eu te lembrar alguns detalhes importantes. Primeiro, muito lá atrás, quando os deuses antigos foram aprisionar Xalatar, ela sussurrou para Enzote: A oferta está de pé. Basta estender as mãos e aceitá-la. Lembrando a ele de um pacto que ela provavelmente já havia oferecido a ele. Na cinemática não vemos ele responder e ela é aprisionada. Segundo, muito tempo depois, em Battle for Azeroth, descobrimos que Xalatar tinha sim um pacto com Enzote, onde ela daria 3 relíquias poderosíssimas: o tridente, a coroa da tempestade e a pedra do caos, além da adaga e do campeão de Azeroth. Você que me assiste, Honre nosso trato. Liberte-me para encontrar meu destino. e, em troca, Enzote libertaria Xalatar de seu castigo de muito tempo, libertando ela da adaga e ela assumindo um corpo mortal. Esses 2 detalhes deixam claro que sim, naquela época Enzote fechou um acordo com Xalatar. E talvez Enzote não concluiu porque foi aprisionado pelos titãs durante muito tempo. Por esse motivo de estar aprisionado, o Enzote não conseguiu continuar ou concluir esse pacto e libertar a Xalatar da adaga. Então ficou Enzote preso na prisão dos titãs e a Xalatar presa na adaga. Ok? Vamos lá. Mas e se o pacto entre Xalatar e Enzote não fosse só esse, de libertar eles da adaga e da prisão titã? Lendários, nós acreditamos que vai muito além de libertar Xalatar e entregar mortais para Enzote. E a partir daqui, nós vamos entrar no campo da teoria, mas com o nível do Teorizandro, com provas do que a gente está falando, certo? Então vamos lá. Como a Xalatar mesmo disse uma vez, Foi aqui, em eras passadas, que o Deus das Profundezas perdeu uma grande batalha para o Deus de 7 cabeças. Mas como costumava acontecer, até a derrota acabou favorecendo Nisote. É irônico que o mais fraco de nós seja o vitorioso. Que tu, Yogg-Saron, Isharge e... Bem, apenas um restará para consumir o mundo como predestinado. em Battle for Azeroth, como sabemos, Enzote foi derrotado e morto pelos campeões de Azeroth e pela energia da Titã, mas e se esse era exatamente o plano? Há relatos de que, dentre os deuses antigos, Enzote é também o mais esperto, então por que ele seria derrotado tão facilmente? Apesar de as criaturas do caos terem as visões do futuro como verdades absolutas, Enzote parece ir contra a natureza do caos. Dizem que Enzote sabe que só existe uma linha do tempo. E, por mais que o caos acredite em 1000 verdades, Enzote sabe que só uma delas vai estar na linha do tempo certa. Só que, como o Andarilho Material disse para Aléria um dia, A sombra é igualmente cega. Enzote sabe disso. E é exatamente por isso que ele tem tanto interesse em nós, os mortais. Conheço você. O que você foi. O que ainda vai ser. E sabe por quê? Porque ele sabe que só nós estamos na linha do tempo certa. A única linha onde existe a alma do mundo de Azeroth. E, o principal, o destino está conosco e faz o nosso caminho. Não adianta ele, Enzote, fazer tudo numa linha temporal qualquer. Precisa ser na certa. Exatamente como o Iridikron falou para Crona. Diga, pequenina. Você já se perguntou
porque os titãs preservam esta linha do tempo. Diante disso, é que ele vem tecendo um plano de sobrevivência por tanto tempo e parece que deu certo. Mas como assim, Andrew? Enzote sabia que iria morrer então? Provavelmente sim, é a resposta. Ou isso seria útil para o seu plano final. Lembre-se, o importante para o Enzote é se manter na linha do tempo onde a alma mundo da Titã Azeroth está. E isso ele conseguiu até aqui. Andrew, e onde a Ashara entra nessa história toda com Enzote e Xalatar? Acreditamos que Ashara mentiu para nós quando disse: Eu mesma teria cravado esta lâmina no coração imundo dele, se vocês não tivessem interrompido meus planos. Na verdade, Enzote queria que acreditássemos que derrotamos ele, que os deuses antigos foram derrotados e que não havia mais corrupção. E, igualmente, fazia parte do plano que nós acreditássemos que Ashara tinha traído Enzote, que Ashara se rebelou e quis nos ajudar a destruir o seu mestre. Para quê? Você pode me perguntar, e eu te respondo com outra pergunta. De que outra forma acreditaríamos em Ashara? Ou usaríamos a adaga que ela entregou para nós? Até Rathian desconfia quando recebe a adaga. Ele diz: Ashara gosta muito de jogar. Vou examinar a adaga para ver se há sinais de traição. Mas por enquanto, vamos em frente. Mas diante da suposta traição de Ashara contra Enzote, Contemplei minha traição e a sua. e o suposto plano de Ashara para destruir Enzote, Soltem-me! Só eu tenho meio de derrotar N'Zoth! acreditamos, confiamos em Ashara, recebemos a adaga e vamos até Enzote, em Yalota. Lá, quando Rathian atingiu Enzote com a adaga, no instante em que a adaga estava fincada em um dos tentáculos de Enzote, não foi só poder que a adaga absorveu, mas sim parte da essência vital de Enzote, que fica aprisionado na adaga. Enzote sabia que seu corpo seria destruído e talvez esse fosse o objetivo principal: se libertar de um corpo corrompido pela carne e voltar às suas origens, voltar a ser uma criatura do caos, como Dorzan e seu povo um dia. Meu povo renasceu no caos, despido das limitações da carne. Mas será que foi só para isso mesmo? A resposta é não. O principal objetivo de Enzote foi permanecer na linha do tempo principal. Como é, Andrew? Na linha do tempo principal? Eu explico isso para vocês, lendários. Vamos por partes. Derrotamos Enzote em Yalota, mas sua essência foi guardada, a salvo, na adaga de Xalatar. Outro ponto que podemos confirmar isso é que na raid Torre do Caos, antes da cinemática, Xalatar injeta muito poder do caos em Aléria. As vozes! O poder! Não consigo contê-los! Campeões! Ela perdeu a razão! Defendam-se! O poder dela é maior do que imaginam! Umbric diz que o objetivo da Xalatar é desestabilizar Aléria. Xalatat está usando a dor e a raiva de Aléria para comprometer seu domínio sobre o caos. Fazer ela perder o controle da Narulura, que está dentro dela, mas e se o objetivo, na verdade, for outro? E se Xalatar, na verdade, está testando para ver se Aléria aguenta o poder de um deus antigo dentro dela? Já parou para pensar nisso? Ela luta durante toda a raid, e mesmo no final, mesmo ajoelhada, Aléria ainda aguenta todo o poder e ainda um Naru dentro dela. Ali talvez foi a confirmação de que sim, Aléria seria o receptáculo certo para Enzote. Foi aí que aconteceu. Ao final, quando Xalatar está ajoelhada, tentando controlar tanto poder, Xalatar foi lá e disse: E agora? A hora da verdade. Aqui, eu me perguntei, que verdade? A resposta talvez seja a que Enzote disse tempos atrás,
que precisava de um receptáculo, mas não qualquer um. Precisava aguentar o seu poder, mas também ser um dos filhos de Azeroth, e isso talvez fosse o requisito principal. A Aléria foi testada e aprovada para isso. É então que Xal'ataar enfiou a adaga em Aléria. E a visão que muito tempo atrás o Caos mostrou a Aléria se tornou realidade. Viu-se de joelhos diante daquele que dorme sob as ondas de Azeroth. Mas será, Andro? Sim, lendários. Um dia, Arthas Menethil empunhou a Gelo do Lamento na coroa de gelo. É dito que a alma de Arthas e de Ner'zhul brigaram na mente de Arthas. Brigaram mentalmente pelo controle do corpo de Arthas. Provavelmente foi isso que aconteceu quando Aléria caiu no chão, desacordada. Ali, ela se viu diante de Enzoth. E os dois brigaram pelo controle. Ou Enzoth está lá. E na verdade não se manifestou ainda, mas veremos mais à frente sua manifestação. O fato é que em Aléria, Enzoth conseguiria concluir seu plano inicial, pois Aléria ainda tem muito poder, especialmente depois que a Xal'ataar injetou tanto poder do caos no seu corpo, mas principalmente Aléria, sendo um dos filhos de Azeroth, ela pode se aproximar da Titã Azeroth, ela pode tocar a alma do mundo e, assim, não haverá resistência quando Enzoth e as forças do Void chegarem ao núcleo do mundo no 12.2. Há muito tempo atrás, dizia-se que Enzoth estava unificando a realidade com Ny'alotha. Meu império está consumindo a sua realidade. Em breve, tudo será um. O objetivo final era tornar as duas uma só. Isso, claro, foi impedido pelos eventos até aqui, mas com o poder e o conhecimento que ele tem hoje e agora tão próximo da alma do mundo, ele pode concluir o seu plano finalmente. E algo que provaria essa possibilidade é a imagem determinada de Enzoth recentemente, onde ele está em uma forma de Void, todo roxo, como se fosse uma sombra. Com Enzoth controlando Aléria e vivo Xal'ataar, tendo o poder e o exército do Void e todos diante da alma do mundo de Azeroth, qual é o próximo passo para o grande plano de Xal'ataar e seus aliados? Continua.